Você sabe que eu corro, né? Eu já fui convidado para ser guia. E é uma coisa que me atrai muito. Só que para ser guia, eu tenho que correr muito mais. Porque você tem que acompanhar, né? Eu tenho que ser capaz de correr com um cara bom de 10 quilômetros ou de meia maratona. Eu tenho que ser tão bom quanto ele, ou, de preferência, ser um pouco melhor que ele para ajudá-lo, inclusive, a botar um ritmo, né? A estimular ele no ritmo, um ritmo mais forte e tal. E esta semana eu vi a vitória de uma prova com um brasileiro no Mundial Paralímpico, né? E eu vi os outros que correram juntos ali, os guias, na prova de 5.000 metros. Eu falei, nossa! E os caras corriam muito, e os guias correndo tanto quanto eles. Eu falei, nossa, eu vou ter que treinar muito para viver a experiência de ser guia numa prova, viu? Deve ser até os treinadores, cara. Deve ser até os treinadores que fazem no dia a dia com eles, até para pegar ritmo de prova. Tem alguns detalhes ali que, assim, eu falo, né? Quando a gente chega na competição, é quase que um automático. Tudo já foi treinado. O pessoal falava assim, cara, mas o que você sente depois do apito? Eu falo, cara, depois do apito é uma coisa muito automatizada, você já cai na água. Porque a gente imaginava muito antes, né? O que a gente ia fazer. Pô, você vai dar uma saída, quantas ondulações que aquela parte submersa eu vou fazer, como vai ser a virada, a gente contava números de braçada. Então, de alguma forma, a gente via toda a nossa prova antes de cair na água. Por quê? A gente também se preparava caso alguma coisa acontecesse. Então, caí na água, entrou água no meu óculos, o que eu vou fazer? Tudo a gente já pensava antes. Por quê? Porque se acontecer na hora, você já tem uma decisão pré-tomada na cabeça. Então, você consegue sair daquela situação mais rápido. Então, a gente sempre imaginava, eu sempre tinha o meu momento ali antes de nadar, gostava de fazer minha respiração, escutava minha música, focava no que eu ia fazer na prova, como é que eu ia começar, se eu ia começar mais forte, se eu ia começar mais fraco. Então, tudo já estava meio automatizado na cabeça. Você está falando nisso, eu queria entrar um pouco na sua prova principal, que sempre foi o medley. Isso. Né? Então, para as pessoas que não têm os detalhes, lembra pra gente. O medley nada o quê? Ó, dentro da prova do medley individual, a gente começa com borboleta, volta de costas, vai de peito e volta de crawl. Então são 4 estilos. São 4 estilos. 50 metros cada um. Ou pode ser 100, né? Porque você tem o 200 e o 400 medley. Isso, 200 e 400. Então, e em piscina de 25 você tem o 100 medley, que é 25 de cada estilo. Tem. Mas sempre nessa ordem. O pessoal ainda às vezes faz um pouquinho de confusão, porque você tem um revezamento medley. E aí você inverte a ordem, porque aí você começa com costas. Porque como costas sai de baixo, o primeiro estilo ele acaba sendo costas. Então tem uma pequena mudança, mas de qualquer forma ou de outra você nada os 4 estilos também. E eu queria saber então um pouco dessa questão que envolve estratégia. Aí você começa a correr, aí no teu caso foi medley, você começa a nadar, você torna-se um profissional e você vai aprender todos esses, vamos chamar de truques ou dicas, o que fazer em cada situação, né? Então, primeiro, você tem uma distância em que você salta, né? Você tem uma distância para fazer os primeiros metros, você tem que fazer... São 15 metros que você pode fazer submerso. 15 uma metros. Linha, se passar dela a cabeça... Tem uma linha? Tem uma linha, tem. Ou seja, você nada, você tem que ter a força, a concentração, a velocidade e a técnica, mas também tem que ter atenção em relação a vencer aquela linha, aquela marca, para poder alterar. Com certeza. E outra, não é o braço, é a cabeça. Que às vezes a galera embolava, né, um pouquinho, porque às vezes você pode passar o braço, mas o foco é a corda na cabeça. Se você passar, aí você é automaticamente desclassificado. Tá. Bom, mas aí você tem uns caras que são muito bons, que estarão com você também na prova, na eliminatória, numa semifinal ou numa final. E aí você sabe como cada um nada. Você sabe a força e a potência atlética ou esportiva de cada um. Como é que se define o jeito que você vai nadar e a maneira como você vai se comportar na água? Isso é muito relativo. Por quê? Porque, assim, independente de eu saber meus adversários, você tem que, de alguma forma, criar a sua própria prova. Porque como o medley, a gente está falando de 4 estilos, talvez vai ter um dos seus adversários que ele é melhor no borboleta, o outro no costas. O meu peito era muito bom. Então, assim, de alguma forma, você montava a tua estratégia em cima da sua qualidade. Então, no início também da minha carreira, acabava que é o aprendizado que a gente vem trazendo, né? No todo, eu falo que você chegar nos Jogos Olímpicos não é da noite para o dia. Então, tem toda uma carreira desde pequeno, desde 12 anos, que tiveram muitos erros, que dentro desses erros eu pude sempre aprender com eles. Eu sempre falei que assim,
é muito fácil, quando a gente tá ganhando, tá tudo muito certo. Então, quando a gente perde, a gente tem duas maneiras óbvio, a gente fica sempre triste quando a gente perde, isso não é mentira pra ninguém. Você tava ali com o objetivo de ganhar. Mas, quando acontece uma situação como essa, eu acho que é parar e analisar o motivo. Que muitas das vezes, quando você tá dando tudo certo, você não para pra analisar. E às vezes você já tem alguma coisa, algum vício ali que possa ser um problema dentro da sua prova futuramente. Só que tá indo tudo bem, você tá ganhando. Então, dentro das derrotas, dentro dos resultados onde eu achei que seriam bons ou extraordinários, quando eles não vinham, era hora de sentar junto com o meu treinador, junto com a minha equipe multidisciplinar e, assim, analisar, cara, onde que a gente errou? Onde que a gente pode trazer isso para dentro do treino para isso não acontecer novamente numa competição? E eu acho que, assim como no esporte, a vida também é isso. Ninguém nasce sabendo tudo. E errar é normal. Às vezes as pessoas ficam com esse medo de errar, né? Pô, se eu errar, se eu errar, tenta de novo. Pronto, simples assim. Não é? Então, eu demorei 3 Olimpíadas para chegar no meu grande sonho olímpico, né? Participei em 2004, 2008 e a medalha veio em 2012. E uma coisa que eu falo que é duro, né, pro atleta e pro esportista olímpico é o seguinte: qual que é o grande lance da Olimpíada? Cara, se você errar alguma coisa, você espera 4 anos para tentar de novo. É duro? Mas é a realidade. Né? Dói, né? Dói. Mas é um doer que também é um aprendizado. Porque você sabe o quanto você vai ter que dedicar naqueles 4 anos, você sabe da importância daquele momento. Então, eu falo também, as dores, elas fazem parte do aprendizado. Não é só bem bom, né? Também tem de muitas coisas que aconteceram ruins na minha vida que me tornaram uma pessoa mais forte, me tornaram um atleta melhor e eu acho que uma pessoa melhor também. E deixa eu voltar um pouquinho ainda na prova, que eu acho que você sempre foi um atleta do medley, né? Nadando 4 estilos, mas várias coisas servem para a natação como um todo. Aí, mais uma pergunta de leigo. Como é que se calcula o momento em que você tem que fazer a virada? Você chegou ao final da piscina, você vai ter que voltar. Qual é a técnica e de que jeito você decide o momento em que você tem que dar abraçada na posição correta, você tem que calcular uma certa distância, a tua perna tem que dar certinho para a virada para ter uma impulsão boa para recomeçar. Como é que funciona? Então, o medley a gente tem uma vantagem. A maioria das viradas a gente chega com a mão. Óbvio, pode dar errado, pode, mas isso também já entra dentro daquela coisa da preparação. Às vezes uma ondulação a mais na saída, a menos na saída, é uma abraçada que você vai dar a mais na virada. Então tem todos esses pequenos detalhes. E eu falo que a natação é muito pequeno detalhe, porque assim, 1/100 te coloca ou te tira. Seja do meu final, de um pódio olímpico, de um pódio. Então, os pequenos detalhes, eles fazem toda a diferença. Uma das viradas que ela mais desafiadora, eu diria, dentro da prova do medley, é a virada do costas para peito. É uma virada que você tá vindo de costas, ela tem que ser bem calculada, número de braçada, porque se você jogar antes, você não tem como puxar outra braçada, você tem que deslizar até a borda. E se você for muito em cima, se você vira muito perto, parece que dá uma travada. Então é aquela contagem que é o dia a dia, né, cara? Não tem como, né, Tramonta? Mas você chega de costas, você tem que sair de peito, né? Você tem que torcer o corpo. A gente chega a uma virada que a gente chega um pouco de lado, só que a gente não pode, a gente tem que chegar a 90 graus no nosso corpo. A gente não pode passar, porque senão ali ela dá como se fosse uma virada de costas. Então você tem que ter um ponto, obviamente, no início, quando eu comecei a fazer essa virada lá atrás, teve algumas vezes que eu fui desclassificado, mas é o que eu falava, isso aí eu comecei a fazer essa virada em 2016. Fala, cara, mas é a virada mais rápida, é a virada que todo mundo tá fazendo agora, faz parte de ser desclassificado agora. Então, assim, a gente tem que treinar. A gente tá olhando mais pra frente do que o presente. Então, também, quando eu peguei ela bem, realmente a minha virada era um diferencial dentro da prova. E durante a prova, especialmente quando o atleta tá chegando na parte final da prova, ele enxerga os outros concorrentes, ele percebe quem está na frente dele, ou ele percebe que ele tem que acelerar, que ele tem que botar muito mais força para poder vencer, porque senão ele ficou para trás? Dá para perceber. Nas viradas dá para você sempre dar uma olhadinha de rabo de olho. É ruim você... Rapaz, para quem não nada, eu vou te contar, olhar no rabo de olho, naquela piscina onde só tem fera, e a água ondulando, batendo e espirrando. Rabo de olho é muito bom. Porque você não pode ficar olhando muito pro lado. Claro. Porque você trava seu lado. Imagina que você tá ali, tá numa fluência. Então quando você vira a tua cabeça, você tá segurando água.
seja embaixo d'água. Ou então, assim, você acha alguns momentos dentro da prova para você ter um mínimo de noção. Claro, gente, você pegar uma prova de 50 livre, 100 livre, é uma prova mais difícil de você ter, porque você tá com todo mundo junto. É realmente uma prova que você só define no placar. Mas as provas acima ali de 100 de estilo, 200, 400, já dá para você ter uma noção um pouco mais clara. Nas provas curtas não tem jeito. Nas né? provas curtas é bem complicado. É para matar ou morrer e acabou. Você não tem chance de mais nada. Você tem que fazer o melhor do começo ao fim. Não tem jeito. Sem erro, né? Com a maior força possível, com maior potência, porque senão não dá. Acabou. Acabou. Né? E aí você não tem noção. Uma prova de 50, você imagina, os 8 estão praticamente enfileirados. É uma diferença de uma abraçada, uma mão de um para o outro. Então os atletas nessas provas muito mais curtas, eles só sabem realmente o resultado quando eles chegam. Chega, bate, olha o placar e vê o que aconteceu.